Você já se perguntou até onde pode ir a crueldade humana quando ninguém está olhando? O que você faria se descobrisse que a pessoa mais próxima de você é capaz das piores atrocidades? E se o próprio sangue do seu sangue se revelasse um monstro disfarçado de anjo? Esta é a história de Francisco Ribeiro, um homem que construiu um império de 50 milhões de reais, vendendo sanduíches na rua, e de como uma única noite destruiu tudo o que ele acreditava sobre o filho que criou. Francisco sempre acreditou que havia dado ao filho Rodrigo tudo o que um pai poderia dar: educação nas melhores escolas, viagens pelo mundo, todos os luxos imagináveis. Mas algo começou a incomodá-lo profundamente. Nos últimos anos, Rodrigo havia se tornado frio, distante, arrogante. Tratava funcionários como objetos descartáveis. Falava dos pobres como se fossem uma espécie inferior de seres humanos. Francisco tentava se convencer de que era apenas uma fase, que no fundo seu filho tinha bom coração. Até que decidiu realizar a prova mais perigosa da vida de um pai. Era uma quinta-feira de novembro, quando Francisco entrou no estúdio de caracterização mais sofisticado de São Paulo. Havia contratado um especialista para transformá-lo em um homem comum de 75 anos, indistinguível de qualquer aposentado, que se encontra nas ruas. Postura encurvada, bengala na mão, roupas simples porém dignas, cabelos grisalhos desalinhados. O plano era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Aparecer no restaurante Bela Vista, onde sabia que Rodrigo jantava todas as quintas com seus amigos ricos, e ver como seria tratado. Francisco conhecia bem aquele restaurante. Havia jantado ali centenas de vezes, sempre na mesa principal, sempre sendo tratado como realeza pelos garçons. Agora, disfarçado de idoso comum, descobriria se havia criado um filho ou um monstro. Quando empurrou a porta do Bela Vista às 20h30, Francisco não estava preparado para o que presenciaria. Rodrigo estava sentado a uma mesa com Rafael Montenegro e Eduardo Castilho, seus dois amigos milionários, todos rindo como hienas. O som era alto, arrogante, o tipo de risada que machuca antes mesmo de sabermos o motivo. "Olha só, pessoal", disse Rodrigo, levantando-se de forma teatral. "Mais um desses velhos perdidos invadindo nosso espaço." As palavras atingiram Francisco como balas. Seus próprios ouvidos se recusavam a acreditar que aquela voz cruel pertencia ao menino, que ele embalara para dormir por tantos anos. Rafael Montenegro, herdeiro de uma construtora multimilionária, bateu palmas como se assistisse a um show. "Rodrigo, você atrai cada personagem. Onde você encontra essas figuras?" Eduardo Castilho, dono de uma rede de academias herdada do... Pai já estava filmando com o celular para as redes sociais. "Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Um velho maluco invadiu o Bela Vista achando que isso aqui é albergue." Francisco sentiu cada risada como uma punhalada. Debaixo do disfarce estava o homem que havia construído um império, que empregava centenas de pessoas, que havia dedicado a vida inteira a criar aquele filho. E agora assistia em horror absoluto, enquanto o próprio sangue do seu sangue o transformava em espetáculo para a diversão de uma elite arrogante. "Ei, vovô!" gritou Rodrigo, garantindo que todo o restaurante prestasse atenção. Havia cerca de 40 pessoas no salão naquela noite. Empresários, políticos, artistas, toda a elite paulistana. "Está perdido? O asilo fica do outro lado da cidade." A mesa explodiu em risos e outros clientes começaram a tirar fotos discretamente. Francisco olhou ao redor e percebeu algo aterrorizante. Ninguém intervinha. O poder do dinheiro criava uma bolha de impunidade ao redor dos três jovens. Eu só queria um copo d'água", murmurou Francisco, interpretando perfeitamente o papel de idoso confuso. "Minha neta disse que me esperaria aqui." Deixou a voz tremer, os olhos vagarem pelo ambiente, as mãos buscarem apoio na bengala. "Água?" rosnou Rodrigo,
levantando-se teatralmente. Você acha que aqui é posto de saúde, velhote? Aqui é restaurante de gente fina. Cada copo de água custa mais do que sua aposentadoria. Ele gesticulava amplamente, garantindo que todos no restaurante acompanhassem sua performance cruel. O que aconteceu depois foi a gota d'água que quebrou para sempre o coração de um pai. Rodrigo tirou uma nota de $100 da carteira Hermès e jogou no chão, bem na frente dos pés de Francisco. Pega aí e vai embora. Compra uma marmita e some da vista de gente importante. Francisco olhou para aquela nota no chão de mármore italiano e sentiu que ali morria tudo o que havia construído como pai. 75 anos de vida, 50 de trabalho árduo, 32 dedicados a criar aquele filho, tudo reduzido a uma nota de 100 ilhas jogada no chão como esmola para um cachorro. Com as mãos tremendo de verdade agora, não pela caracterização, mas pela dor de pai destroçado, Francisco se abaixou e pegou a nota. "Obrigado, senhor", murmurou, guardando o dinheiro no bolso da camisa simples. "Que Deus o abençoe." Mesmo em meio à humilhação mais profunda de sua vida, ainda encontrou forças para desejar bênçãos ao filho que o destroçava. "Agora sai!" berrou Rodrigo, apontando para a porta. "E não volta mais. Pessoas como você não são bem-vindas onde pessoas como nós existem." A frase ecoou pelo restaurante como uma sentença final, como um decreto de expulsão do próprio paraíso que Francisco havia construído para o filho. Francisco caminhou em direção à saída, com passos que ecoavam no mármore como batidas de martelo no caixão de suas esperanças. Atrás dele, ouviu Eduardo gritar: "Isso aí, Rodrigo, mostra para esses velhos inúteis qual é o lugar deles no mundo." Na porta virou-se uma última vez e viu Rodrigo de volta à mesa, contando aos amigos como havia resolvido o problema do velho inconveniente, todos rindo e brindando como se tivessem conquistado uma vitória esportiva. Francisco saiu daquele restaurante morto por dentro. 3 quadras depois, entrou no Mercedes Classe S, tirou o disfarce com mãos trêmulas e vestiu novamente o terno caro. Em 10 minutos, era outra vez o empresário Francisco Ribeiro, mas por dentro permanecia o pai destroçado que acabara de descobrir que havia criado um monstro. Pegou o celular e ligou para o Dr. Alberto Mendes, seu advogado há 20 anos. "Dr. Mendes, é o Francisco. Preciso que o senhor prepare documentos urgentes. Vou deserdar meu filho. Tudo. Cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa." "Francisco, tem certeza? Isso é irreversível. Estamos falando de 50 milhões de reais. Tenho absoluta certeza. E, Dr. Mendes, prepare também os documentos para transferir o Rodrigo para a posição de entregador na empresa. Salário mínimo, sem carro da empresa, sem cartão corporativo, sem benefícios. Ele vai aprender o que é trabalhar de verdade." "E os 50 milhões, Francisco? Para onde vão?" Francisco olhou pela janela do carro, vendo algumas pessoas em situação de rua procurando comida nos lixeiros. "Vamos criar um refúgio para idosos abandonados pela família, para pessoas que a sociedade trata como meu filho me tratou hoje. Vamos devolver dignidade a quem perdeu a esperança." Na manhã seguinte, Rodrigo acordou às 7 com uma ressaca brutal, apenas para descobrir que sua vida havia sido destruída durante a noite. Encontrou os papéis sobre a mesa de mogno do escritório do pai. Deserdação completa, perda de todos os bens, novo emprego como entregador por salário mínimo. "Pai, o que significa isso?" berrou, jogando os documentos na mesa. "Você não pode estar falando sério." Francisco estava sentado em sua poltrona de couro, vestindo o mesmo terno impecável de sempre, mas seus olhos carregavam uma frieza que Rodrigo nunca havia visto. "Estou completamente sério, Rodrigo. Você foi deserdado. Oficialmente. Cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa. Mas por quê? O que eu fiz de errado? Sempre fui um bom filho."
Francisco se levantou lentamente e caminhou até a janela. Quando se virou, os olhos estavam úmidos, mas a voz permaneceu firme como aço. Ontem à noite, no restaurante Bela Vista, você humilhou um idoso na frente de 40 pessoas. Jogou dinheiro no chão como se fossem sobras para um cachorro. Transformou o sofrimento de um ser humano em entretenimento para seus amigos. Rodrigo franziu a testa, tentando lembrar através da névoa alcoólica. Aquele velho maluco? Pai, você não entende. Ele estava atrapalhando o nosso jantar. Era só um mendigo querendo chamar a atenção. Era eu, explodiu Francisco, batendo o punho na mesa. Era eu, Rodrigo. Eu me disfarcei de idoso para testar o seu coração, para ver se ainda havia um fiapo de humanidade no homem que criei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou pálido como papel, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Você estava me testando? Durante 75 anos de vida, passei por muitas humilhações. Continuou Francisco, a voz carregada de dor. Fui pobre, fui desprezado, fui tratado como lixo por gente rica e arrogante. Jurei que meu filho nunca seria assim. Jurei que criaria um homem de caráter. Francisco pegou uma foto de quando Rodrigo tinha 5 anos, sorrindo nos braços do pai. Sabe o que mais me doeu ontem? Não foi ser empurrado, não foi ser chamado de inútil, não foi nem mesmo pegar aquela nota do chão como um mendigo. O que mais me doeu foi ver que meu filho se tornou exatamente o tipo de pessoa que eu mais odeio neste mundo. E assim começou a queda mais brutal que a mente privilegiada de Rodrigo poderia imaginar. Apartamento de luxo confiscado, Ferrari vendida, Rolex apreendidos. Os amigos desapareceram no segundo em que souberam que ele estava falido. A namorada o abandonou exatamente 7 minutos depois de descobrir sua nova situação financeira. Rodrigo passou de príncipe mimado a entregador de bicicleta em 24 horas. Salário de R$1.400, aluguel de R$800, sobrando R$600 para viver. Acordar às 5h30, pedalar 8 horas no trânsito perigoso, ser humilhado por clientes, voltar para o gás exausto. Tudo o que havia desprezado na vida agora era sua realidade. Mas algo extraordinário aconteceu durante aqueles meses infernais. Pedalando pelas ruas, conhecendo pessoas reais, trabalhando até a exaustão, Rodrigo começou a descobrir algo que nunca havia experimentado: compaixão genuína. Quando a vizinha idosa, Dona Conceição, não tinha dinheiro para comprar remédios para o neto doente, Rodrigo usou o próprio salário para ajudar. Quando encontrava famílias passando fome durante as entregas noturnas, distribuía comida de graça, mesmo sabendo que seria descontado do pagamento. 3 meses depois, Francisco observava de longe as transformações do filho. Rodrigo havia se tornado respeitado pelos colegas entregadores, não pelo sobrenome, mas pelo caráter. Seus músculos se fortaleceram, suas mãos tinham calos de trabalho honesto, seus olhos já não carregavam aquela frieza arrogante. Na noite em que Rodrigo ligou para o pai, implorando que cancelasse as demissões injustas de 20 colegas entregadores, Francisco soube que o teste havia funcionado. Seu filho já não se preocupava apenas consigo mesmo. Defendia pessoas que mal conhecia, arriscando a própria posição por uma questão de justiça. Pai, disse Rodrigo com lágrimas nos olhos durante aquela ligação crucial. Essas pessoas não são números numa planilha. São seres humanos com famílias, sonhos, dificuldades. O João tem 3 filhos na escola. O Carlos manda metade do salário para a mãe no interior. A Maria trabalha 8 horas por dia para pagar o tratamento da mãe com câncer. Como você pode demitir gente assim? Francisco ouviu cada palavra e percebeu que finalmente tinha um filho de verdade. Não um herdeiro mimado, mas um homem que entendia responsabilidade social, que sentia empatia genuína, que usaria a riqueza para construir, não para destruir.
6 meses depois, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em décadas. Não um cumprimento formal, mas um abraço de reconciliação genuína. Rodrigo havia passado no teste mais difícil da sua vida e descoberto que a verdadeira riqueza não estava no que se acumula para si mesmo, mas no que se constrói para os outros. Juntos, transformaram os 50 milhões da herança em algo revolucionário. Uma rede de comunidades para pessoas em situação de rua, onde mais de 50 mil brasileiros encontraram não apenas abrigo, mas dignidade, trabalho, propósito e esperança. Rodrigo descobriu que havia nascido para liderar, mas liderar servindo, não dominando. A história, que começou com as palavras cruéis, "Sai da frente, velho inútil", terminou com milhares de pessoas que nunca mais seriam tratadas como inúteis ou invisíveis. O filho que um dia humilhou o próprio pai, sem reconhecê-lo, tornou-se o homem que dedicou a vida a garantir que nenhum ser humano fosse descartado pela sociedade. Francisco havia perdido um herdeiro mimado, mas ganhou algo muito mais valioso: um filho de verdade. E Rodrigo havia perdido uma vida de luxo superficial, mas encontrou algo que o dinheiro nunca compra: a paz de espírito que vem de saber que sua existência faz diferença real no mundo. Hoje, quando perguntam a Rodrigo sobre o segredo de sua transformação, ele sempre responde: "Meu pai me deu o presente mais difícil e mais necessário que um pai pode dar a um filho. Ele me mostrou quem eu realmente era, para que eu pudesse escolher quem eu queria me tornar." E você? Já se perguntou se as pessoas mais próximas conhecem o seu verdadeiro caráter? Se estivesse na posição de Francisco, teria coragem de fazer um teste tão radical? E se estivesse na posição de Rodrigo, seria capaz de uma transformação tão profunda? Esta história nos lembra que nunca é tarde demais para mudar, que às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira essência, e que o amor mais profundo às vezes se manifesta por meio das lições mais dolorosas. Se esta história tocou o seu coração e você acredita que todos merecem uma segunda chance para reconstruir suas vidas, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esta mensagem de esperança com quem precisa lembrar que a transformação é sempre possível. Juntos, podemos espalhar mais histórias que inspiram mudanças reais no mundo. A sua inscrição nos motiva a continuar trazendo conteúdo que realmente importa. Clique no botão de inscrever-se agora e faça parte desta comunidade que acredita no poder de transformação do ser humano.